Bom, vocês já acompanharam desde ontem o anúncio da equipe econômica, né, que recuou da decisão a partir do que a equipe econômica tinha proposto, né? Na verdade, o governo recuou da decisão de taxar compras internacionais de até $50 entre pessoas físicas, né? Isso tem um impacto grande, principalmente para quem costuma comprar produtos da China pela internet. É dessa população que nós estamos tratando aqui. O governo, claro, viu que a ideia não tinha muito significado, traria uma popularidade muito ruim para o governo e tem alguns aspectos para a gente comentar dos bastidores dessa notícia. A primeira delas, né, definitivamente botaram na cabeça do Lula que é muito melhor prender o criminoso contrabandista do que punir o consumidor que compra aí alguns produtos de baixo valor pela internet, porque é mais barato do que aqui no Brasil. Essa é a escolha que é feita, né? Então, para isso, essa estratégia de mudar e passar a cobrar uma taxa desses produtos não seria a mais inteligente para esse momento. Porque logo veio o argumento. Quem é rico vai para o exterior pode trazer até $1.000 sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum tipo de cobrança em produtos, né? E pode trazer mais, porque tem itens pessoais também que não entram na compra. Então, se você comprar uma blusa fora do país, você arranca a etiqueta, é um item pessoal, você não precisa pagar o imposto pela blusa, né? A própria Receita diz isso. Agora, você vai lá, comprou um objeto eletrônico de alto valor, você tem, se ele custou mais de $1.000, passar aqui, declarar na Receita, pagar a taxa sobre o que excede os $1.000, e se não apresentar e for pego pela Receita, vai pagar em dobro esse imposto, justamente porque é uma punição para quem não declarou. Então ficou essa má impressão. O governo tentou de toda forma, tentou reunir aí o pessoal que usa muito rede social para modificar, mas o balanço foi o seguinte, foi um desastre. Não ia dar certo, então o melhor mesmo e mais justo seria recuar dessa medida. E aí, tem um bastidor interessante que é a articulação da primeira-dama Janja nessa história toda. Não é a primeira vez que nós vemos as digitais da primeira-dama em ações aí do governo. Ela tem tido uma influência muito grande, né, nessas questões, principalmente nesse assunto aqui, em que ela assumiu até posição nas redes sociais e trouxe o assunto para dentro de casa, trouxe o assunto para dentro ali da discussão com o presidente Lula, que depois dessa pressão resolveu chamar o ministro da Fazenda e dizer o seguinte: olha, Haddad, não vai ter como, você vai ter que recuar dessa medida aí, porque não temos uma boa medida sendo adotada nesse quesito para tentar de alguma forma aumentar a arrecadação, que esse é um dos principais objetivos aí da equipe econômica. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois da reunião com o chefe da Casa Civil, o presidente Lula, e o recuo, né, nessa proposta de taxar compras internacionais de até $50. Nós sabemos aí que tem uma empresa que pratica essa concorrência desleal, prejudicando todas as demais empresas, tanto do comércio eletrônico quanto das lojas que estão abertas aí, sofrendo a concorrência desleal dessa empresa. Então nós queremos, o presidente pediu para tentar resolver isso administrativamente, usar o poder de fiscalização da Receita Federal sem a necessidade de mudar a regra atual, porque estava gerando confusão de que isso poderia prejudicar as pessoas que de boa fé, né, recebem encomendas do exterior até esse patamar. E como disse o Cláudio Humberto aqui na semana passada, mais de uma vez, né, o momento escolhido para esse anúncio foi o pior possível, né? O presidente Lula estava lá na China, conversando com o presidente chinês, com autoridades, numa visita importante em que o maior parceiro comercial do Brasil estava aberto ali para novos negócios, e ainda a gente vai entender melhor nos próximos dias, né, os impactos dessa viagem importante da comitiva brasileira, mas o anúncio veio exatamente na hora em que nós tínhamos essa questão diplomática aí sendo vivida. Então pegou muito mal, não tinha outra alternativa que não fosse o recuo mesmo, e desse ponto de vista o governo acertou, né? Porque se tem mesmo alguém praticando concorrência, tem mesmo algum tipo de balança desequilibrada, algum tipo de injustiça, contrabando, outros crimes, isso precisa ser investigado. Nós precisamos ter caminhos para investigar, mas precisa ser uma boa proposta, não vai ser
taxando esses produtos dessa forma, gerando aí uma desigualdade em quem tem dinheiro e pode ir para o exterior e aquele que compra aqui pela internet, pagando essas taxas, que você vai resolver o problema. A questão central a gente sabe onde está, né? No buraco, na responsabilidade fiscal que o governo está tentando encontrar com esse novo arcabouço fiscal já mencionado pela Thaís na abertura do Jornal Gente de hoje. E olha, Pedro, alguns pontos sobre essa história, não é? E para mim não é uma questão fácil, porque de fato existe uma concorrência desleal. São produtos que são importados e que chegam no Brasil custando 1/3, 1/4, metade do que custariam aqui numa loja de comércio tradicional. Não é uma questão fácil. Há algum tipo de injustiça, mas isso também mostra para todos nós o quanto a tributação no Brasil faz com que a gente pague muito mais por produtos que em outros lugares custam bem menos. Por exemplo, a gente não precisa falar sobre comprar uma roupinha da China. Você pode falar sobre um carro vendido nos Estados Unidos, que muitas vezes custa menos da metade do que o mesmo veículo vendido aqui. É o tal do custo Brasil somado à carga tributária mais alta que a gente tem por aqui. Quando você coloca a sonora e a declaração do ministro Fernando Haddad, Pedro, eu fico me lembrando da outra declaração do ministro Fernando Haddad sobre esse mesmo assunto que ele deu durante a viagem à China. E ele falou mais ou menos o seguinte: vocês falam comigo como se eu conhecesse esses sites. Eu só conheço a Amazon, onde compro livros quase diariamente. Ah, não, né? Ai, mas que preguiça, ministro. Ministro de Estado, ministro da Fazenda tem que conhecer os gigantes internacionais que atuam no comércio. Esses sites chineses hoje dominam boa parte do comércio digital, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Dizer que não conhece não é correto para uma pessoa que lida exatamente com isso. Segunda coisa, Pedro, é que essa mudança, o governo está dizendo o seguinte: olha, se for uma pessoa que mandar um produtinho para você aqui, o seu amigo, tudo bem. Se for um site, aí a gente vai ter que ver. A questão é que esses sites usam endereços e características de pessoas físicas para fazer as remessas. Como é que a fiscalização vai conseguir dar conta disso? Me parece que não vai conseguir dar conta. Isso a gente vai acabar descobrindo na prática. Mas me parece que isso não vai ser possível. E, ao mesmo tempo, tenho certeza que quem compra desses sites não tem a mais remota ideia que havia essa estratégia aparentemente ilegal dos vendedores de colocar um remetente pessoa física e não um remetente pessoa jurídica para que esse produto chegue ao Brasil. A terceira coisa todos esses sites agradecem a publicidade que eles estão tendo nas últimas semanas, porque é a discussão do balcão de padaria, é a notícia que vai e volta, desvém, aí não sei quem fala, não sei quem desfala. A primeira-dama diz que não vai cair sobre o consumidor, sobre a empresa. Ora bolas, mas como assim? Mas não somos nós que no fim das contas pagamos tudo, porque o governo não gera dinheiro? Enfim, esses sites, quem não conhecia, Pedro, acabou conhecendo depois de tudo isso que aconteceu, viu? Essa questão aí só mostrou como o governo continua batendo cabeças, né? Porque a primeira-dama, o papel dela foi essa presepada que a Thaís lembrou muito bem, quando ela afirmou ainda durante o percurso até a China, antes de chegar na China, ela colocou no Twitter essa preciosidade, né? Respondendo aos críticos da medida, ela disse que tinha acabado de conversar com o ministro Haddad a bordo do avião, e o ministro disse que tinha explicado a ela que seria taxada a empresa e não o consumidor. Quer dizer, ou ela disse uma imensa bobagem, ou o ministro disse uma imensa bobagem. Será que é isso mesmo? Será que é só ela? Ou ambos ignoram completamente rudimentos de economia, né? Porque a taxação de um produto é pago pelo consumidor. A taxação é embutida no preço final do produto. Quem paga somos nós que consumimos. É assim que funciona, né? Esse foi o papel dela ali, né? Tudo mais pareceu ali o Palácio Planalto fez um enorme esforço para tentar fazer esquecer essa imensa bobagem que a primeira-dama disse, revelando ignorância completa do processo econômico, né? Agora, o presidente Lula desautorizou o ministro Haddad, mandou ele recuar. E desautorizou, e eu quero chamar a atenção para isso, o que eu destaquei aqui no comentário de início, o secretário da Receita Federal. Ele estava dando declarações como se fosse dele a decisão. E o presidente disse: olha, quem decide sou eu. Remetendo àquela história que ele já tinha mencionado antes, né, dos ministros, dos integrantes do governo que têm ideias geniais, que não as manifeste, né, nem as adote,
não sem antes consultar o Palácio do Planalto, ou seja, o próprio presidente da República. E foi novamente o que parece ter acontecido nesse caso aí da taxação. Agora, propaganda de graça, para toda essa gente, né? Agora, quem não sabia está sabendo que há sites na internet chineses que vendem produtos a preço de banana. Muita gente sabia, né, Thaís? Muita gente sabia. Há cálculos da Receita Federal, Cláudio, indicando que mais de 90 milhões de brasileiros já compraram alguma coisa por intermédio desses sites. Bom, ainda eu sou a maioria, mas estou vendo que daqui a pouco não serei mais por um ou por outro dado. Ou porque eu vou comprar alguma coisa nesses sites, ou porque vou ser superado pela maioria dos brasileiros, viu, Thaís? Agora, a questão política, Pedro, com certeza pesou, viu? É isso. Claro. Porque o que ficou? O governo assumiu dizendo que ia taxar os mais ricos, aquele discurso tradicional de governos do PT, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, enfim. E a primeira medida tributária tomada pelo governo acabou revoltando as pessoas, as de mais baixa renda, que com estratégias ilegais ou não dos sites, e esse não é uma questão da pessoa, compram produtos baratos por meio de importação, não é? Então, basicamente, ficou assim, o governo disse que ia taxar os ricos e acabou transformando a minha blusinha de 12 numa blusinha de 20. E a questão aqui, Cláudio, já temos tempo, já temos mais de 100 dias de governo, né? Pra gente botar esse assunto na mesa de uma maneira que possa abordar todas as divulgações do governo até agora. Como disse o Cláudio, né? A gente vem alertando isso aqui, vem conversando sobre esse assunto, criticando exatamente nos pontos em que o governo levanta a bola e mostra a sua bateção de cabeça. O que se anuncia de manhã não se sustenta muitas vezes no fim do dia. E um governo não pode ser assim. Precisa conversar antes de anunciar, precisa ter ali a certeza. Voltar atrás de uma medida que não seja boa é até de forma honrosa que a gente recebe esse recuo. Agora, é muita bateção de cabeça. Vai lá, volta, vem, e a gente não sente segurança nas medidas que estão sendo anunciadas. Porque o ministro sai anunciando uma coisa, depois de algumas horas o Palácio do Planalto já dá um puxão de orelha. Quando o puxão de orelha não é na reunião ministerial, como também nós vimos outro dia o presidente Lula falando, precisa passar pela Casa Civil, hein, antes de anunciar. Agora, ainda assim, quando a gente tem anúncio passando por lá... Será que isso vale também para o Ministério da Fazenda? Então, vale, não é? Claro que sim. É claro que vale. Esse é o estilão do Lula desde os primeiros governos. Ele não abre mão do poder. Muita gente dizia nos primeiros governos dele que ele só vivia bêbado, que passava. Até ele gostava de tomar uns gorós diários e tal, mas quem tomava a decisão era ele também. Ele nunca delegou o processo decisório para ninguém. Ele adora o Haddad, certamente o Haddad é o nome favorito dele para a sua própria sucessão no PT e no governo. Enfim, ele levanta a bola do Haddad, mas ele é o presidente. É preciso ele está sempre o tempo todo lembrando que o eleito foi ele. Foi assim no primeiro governo, no segundo governo, e também está sendo dessa maneira agora. Agora, o ministro Haddad poderia nos poupar também de algumas mentirinhas, né? Além da compra diária de livros, improvável, ele também, essa história de acusar o comércio eletrônico de concorrência desleal, também é algo que ele precisa tomar cuidado quando fala, porque, afinal de contas, se ele compra livros pela um grande site de vendas, né? Que é a Amazon. Aliás, enfim, é dos mais, talvez o mais importante do planeta, né? E dos mais eficientes também, é preciso lembrar. Ele também está, afinal de contas, ajudando a uma suposta concorrência desleal da Amazon com as livrarias físicas. Sabe aquela livraria que quebrou agora há pouco, a Livraria Cultura? Vítima, dizem dizem os defensores das livrarias físicas, né? É vítima de sites como esse, onde o ministro costuma fazer compras. Então, quem é que faz mesmo concorrência desleal? Existe isso mesmo de concorrência desleal? São discussões que precisam ser travadas, até porque isso decorre o milagre das novas tecnologias, né? Que são transformadoras. E às vezes é aquela discussão que eu mesmo vivi muitas delas, né? Quando surgiu o computador, houve greve de trabalhadores de empresas, de escolas de datilografia. Mas, olha, sinto muito, o computador é muito mais, né? Muito mais negócio, muito mais útil do que uma máquina de escrever. Então, assim, vai sobrar, vai. Não adianta brigar, né, Cláudio, com a tecnologia e com a realidade.
Agora é o seguinte, a tecnologia faz muita coisa, mas ainda não transfere o conteúdo do livro para dentro da cabeça do ser humano. Então não basta comprar o livro, viu, Cláudio? Precisa ler o livro, né? também. É verdade.